Oi, turma! Tudo bem com vocês? Aquela pergunta de sempre. Opa, vocês estão preparados para mais um encontro de língua portuguesa? O que nós temos hoje? Quem aí na sala já sabe, já pegou o material? A nossa aula é a 59.1. Já pega o seu caderno, já prepara aquela parte lá da aula 59.1, que nós vamos falar sobre o quê? Quem lembra aí das fábulas? Vamos lá, aí na sala. Quando eu tenho uma fábula, eu vou falar de quê? Né? Quais são os elementos que eu tenho? E o conto e o romance. Então hoje vai ser aquela aula de leitura, nós vamos ler bastante. E aí eu quero fazer aquele combinado com vocês. Qual combinado, professora? Quando nós tivermos um texto, vamos fazer juntos a leitura? Vamos? Que daí fica mais prazeroso, mais participativo. Eu coloco o exemplo daqui e nós vamos fazer as leituras juntas, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, 59.1. Aqui nós temos os principais gêneros narrativos. Eu quero já anotar aqui, então faça aí. 59.1, gêneros narrativos, epopeia, romance, conto, novela e fábula. Gênero narrativo. Quando nós falamos em gênero narrativo, o que você lembra? Vamos lá, quem vai lembrar aí na sala? Eu tenho um gênero narrativo. Mas como assim? Eu faço, eu leio, eu já fiz assim, alguma produção envolvendo o gênero narrativo? Então eu vou lembrar que refere-se aos textos que contam uma história, tá certo? E o gênero narrativo, ele apresenta, entre outros, esses principais subgêneros. Quais? Nós temos a epopeia, o romance, o conto, a novela e a fábula. Então, olha só. As narrativas. Vamos lembrar lá a marca de uma lágrima. Estou falando aqui de quê? De um romance? Ou estou falando de uma fábula? Professora, eu lembrei, a fábula eu preciso ter ali a presença de um animal. Não é assim? Aí você começa a lembrar. O conto é uma narrativa mais extensa ou menor? Eu também já vi um pouquinho sobre isso e eu vou lembrando. Então a aula vai ser especificamente sobre esses exemplos. Epopeia, uma novela, um conto, uma fábula. A marca de uma lágrima era o quê? Era um romance. E agora, na unidade 2, que nós temos a Moreninha. É um romance também? Por quê? Aí nós vamos encontrar todas as características, certo? Vamos voltar aqui para a tela. Epopeia. Vamos começar aqui pela epopeia. O que é uma epopeia? Quem sabe aí? Na sala, uma epopeia. Quando nós falamos em epopeia, o que eu já trago? É um poema extenso que narra as ações, vocês podem marcar, os efeitos memoráveis de um herói histórico ou lendário, que representa uma coletividade, um poema épico, um poema heróico. Isso aqui falando da epopeia, certo? As características formais. Vamos lá, o poema narrativo, em que a narração acontece por meio de um narrador onisciente em terceira pessoa do discurso. Ele é estruturado em estrofes, eu já sei o que é uma estrofe, os versos, os quais se agrupam em cantos ou livros. Apresenta geralmente as seguintes partes: introdução, invocação, narração e epílogo. Presença de uma linguagem mais objetiva. Vamos observar que todos, quando falam em linguagem, você vai perceber se ela é mais emotiva, se ela quer te passar ali uma ideia, qual a ideia que traz. Mas aqui, o que eu tenho? Falando da linguagem, ela é mais objetiva, mais direta. Vamos ver aqui. Ilíada, a Odisseia, Os Lusíadas, que nós falamos para vocês.
Qual a composição dos Lusíadas? A Ilíada é um poema épico composto de 24 cantos escritos em versos. Sempre lembrando, você não precisa decorar nada, você precisa ter aquele conhecimento quando nós falamos em epopeia, tá bom? A Odisseia ela é formada por 24 cantos. A epopeia escrita em 10 cantos tem como tema as navegações ultramarinas do século XVI. E agora chegou o nosso momento. Qual momento, professora Alessandra? Deixa eu perguntar para vocês. Tá dando certo? Essa forma de nós lermos, né? Vamos participar. A turma junto com a professora. Professor, tá dando certo aí? Quando chega aqui no momento da leitura. Por quê? Não fica bacana? Eu começo a fazer a leitura aqui, ou então vocês... Ah, não deu certo, ficou um tempo diferente. Mas vocês podem ler também. A turma toda. O que eu ganho fazendo isso? Eu vou treinar a minha leitura. Para quê? Toda aula, além do conhecimento, além dos exemplos, é o quê? Você vai... eu vou usar o termo assim... trazer para si uma informação nova. Quantas palavras aqui não são do meu dia a dia? Mas eu posso utilizá-las na minha escrita, na minha produção. Entende essa ideia? Então, se vocês conseguirem fazer a leitura junto comigo, perfeito, ótimo. Mas se não der, porque fica aquele espaço, você pode fazer também aí, vocês combinam e façam a leitura. Vamos tentar neste? Vamos aqui para a tela. Fala-me no 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu, e foram muitos no mar, os sofrimentos por que passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros às suas casas. Mas a eles, embora o quisesse, não logrou salvar. Não. Pereceram devido à sua loucura, insensatos que devoraram o gado sagrado de Hiperion, o sol, e assim lhes negou Deus o dia do retorno. Destas coisas fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus. Deu certo aí a nossa leitura? Certo. Agora nós vamos falar de quê, primeiro ano? Vamos falar aqui do romance. Será que o romance está mais próximo? Eu tenho tido esse contato. Eu vou lembrar da unidade 1, eu vou lembrar da unidade 2. Então, o romance é uma narração de um fato imaginário, mais verossímil, certo? Mais ali próximo à realidade, que representa quaisquer aspectos da vida familiar e social de quem? Do homem. Então, você vai marcar aí no seu caderno. E aí nós temos romances de cavalaria, romance de costumes, aquele romance policial, o romance psicológico, tá? Então, quando nós falamos em romance, você vai lembrar de quê? Da narração, mas essa narração, ela vai trazendo qual mensagem, qual informação? Pode ser um fato imaginário, né? É a narração de um fato aqui bem mais imaginário, mais verossímil, que representa quaisquer aspectos da vida familiar e social do homem. Como que a gente consegue provar isso aqui? Vida familiar e social do homem. Traz aí a marca de uma lágrima. Qual é a temática ali? O que nós conseguimos apontar através da leitura? Né? Romance histórico também. Mas nós também temos as características. Como que eu vou identificar? É uma narrativa complexa e longa. Primeiro ponto. Formas ou tipos mais variados. Os personagens. Quando nós falamos dos personagens, vários, envolve-se numa série complexa de ações. É aquilo, qual é a temática abordada? O que vai acontecendo durante a leitura?
O cenário, o espaço variado também, o tempo, período de duração, longo, o enredo, são vários fatos. E ali nós temos ações contadas pouco a pouco ao longo de várias páginas, certo? São as características do romance. E o narrador, o foco narrativo, primeira ou terceira pessoa, tá bom? Olha aqui, Lucila, José de Alencar, O Guarani e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Quem tiver curiosidade, eu até acredito que vocês, não só falando ali da Marcas de uma Lágrima, mas também da Moreninha, com certeza vocês têm outras leituras. E aí você vai observando isso aqui que está sendo colocado. Por exemplo, o espaço. Onde acontece a situação, né? Quando eu falo dos personagens, do narrador, do tempo, é mais curto, então você percebe que ele é bem mais extenso, não é assim? Então você já faz uso dessa leitura, ele está sempre com a gente. Então aqui eu falo do romance. E nós temos, olha lá, chegou aquela hora que todo mundo gosta. Eu falo todo mundo gosta porque eu já recebi algumas mensagens, né, de alguns professores falando que esse momento a turma reúne para quê? Para fazer a leitura. Às vezes não consegue acompanhar comigo, mas vocês param um pouquinho para fazer. E aí eu vou treinar. Quantas vezes você lê? Quantas vezes você para aquele momento para fazer uma leitura, um parágrafo, aquela leitura onde eu vou respeitar a vírgula, percebem? Então aqui dá para a gente fazer isso também. Vamos lá? Aqui na tela. Todo mundo. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente, andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sinhá Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão. A espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Então, após a nossa leitura, eu consigo aqui identificar o espaço, o tempo e os personagens. Hein, turma? Vocês conseguiram aí acompanhar a minha leitura? Bom, então fica aqui para os senhores, certo? Aí, saindo do nosso romance, primeiro ano, nós temos o conto. Falamos também bastante sobre ele. O que é o conto? Quem você fala aí? Quem da sala sabe? Já falamos da epopeia. Olha só, trouxe a epopeia, o romance, que faz parte da nossa unidade, para trazer o exemplo mais pertinho. E quando temos o conto, o que você aí que está acompanhando vai trazer? O que é o conto? É uma leitura, é uma narrativa mais rápida? O que você acha? Vai trazer um conflito aí que logo acontece, logo é desenrolado? Romance mais extenso, já vai marcando. Mas quando eu falo em conto, eu tenho uma situação mais curta e rápida. E compreendi também o que aconteceu. Certinho? Então vamos ver. Já anote aí no seu caderno.
mas saiba que o conto é uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito. Tudo bem? E quais são as características do conto? Nós temos um espaço ali mais delimitado, certo? O tempo marcado, a presença de narrador. Acontece por ser curta, uma narrativa mais curta, nós temos poucos personagens. E o enredo, toda a situação que acontece. Mas nós também temos aqui uma divisão. Quais são os tipos de contos que vocês conhecem? Vamos lá. Nós temos o conto realista. O que esse conto realista traz? O que ele vai narrar? Hein? Ele traz situações realistas e não imaginárias. Os contos realistas. Mas, e os contos fantásticos, primeiro ano? Quais são os contos fantásticos? São aqueles em que as histórias apresentam uma mistura de quê? De uma realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Olha aí, são os contos fantásticos. Acontece muito rápido, mas algo que você vê que é absurdo, né? Será que poderia acontecer? Tem como? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa atividade aí. Contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Quem aí na sala já ouviu um conto que vai passando, né? Os pais contavam, agora vocês contam, os avós contavam. E aqueles contos de terror. Quais são esses contos de terror? São aqueles que narram histórias cheias de mistérios, né? Suspense e medo. Quantas vezes vocês reuniram? Em casa mesmo, ali na rua, vamos sentar para conversar sobre o que você lembra daquela história. Você sabe que não aconteceu, mas você fica ali ligado, vou usar o termo ligado ali, você não tira a concentração. Por quê? De alguma forma, chama a atenção, é algo muito rápido. Traz mistérios, traz suspense, traz medo. Quais os senhores lembram aí? Mas nós também temos, pessoal, os contos de humor, que são aqueles que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores, né? Contos infantis. Esse aqui eu acho que todo mundo aí na sala já ouviu, já participou. São aqueles que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Os contos psicológicos são os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Percebem? Você acompanha toda aquela leitura, mas lá quando você termina, qual a mensagem principal? Será que cabe aqui para mim? Aí você vai pensar, eu acho que esse aqui para mim não, mas de repente, para aquela pessoa que eu conversei, né? Passou por uma determinada situação. E os nossos contos de fadas, hein? São aqueles que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Vejam, cada exemplo que é colocado aqui para vocês não faz parte do nosso dia a dia? De uma forma ou de outra, você está sempre fazendo uma leitura. Só que aqui, o que acontece? Você pode conhecer, ter o conceito. Essa leitura aqui eu já faço, ou eu já fiz, mas o que ela é? Ela é um romance? Ela é um conto? Aí você já sabe que o romance ele é maior, ele é mais extenso. O conto é um acontecimento rápido, com poucos personagens, não é assim? E que traz ali um conflito, mas algo muito rápido. E são todas essas divisões que eu citei para vocês aqui, certo? Vamos para mais uma leitura. A cartomante. Vamos acompanhar. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo,
numa sexta-feira de novembro de 1869. Vamos. Quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria. Os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo, rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Olha aqui a nossa leitura trazendo Machado de Assis, a cartomante. O que você observou? Foi rápido, mas o que você observou aqui? Temos os personagens, qual a temática, o que aconteceu, qual foi o desenrolar da história? Hein? Boa, né? É aquele suspense, você vai acompanhando, você se entrega à leitura. Bom, e agora? Falamos em epopeia, conto, romance. O que nós temos aqui? Nós temos a novela, né? Quando falamos em novela, o que você já traz? O que você já observa aí? É algo breve, mas viva a narração de um fato humano notável, mais verossímil que imaginário. É como um pequeno quadro da vida, tá bom? Como um único conflito. Em geral, apresenta-se dividida em alguns poucos capítulos. Quais são as características que nós podemos trabalhar aqui falando da novela? Então, as principais características da novela seguem assim. O enredo, primeiro ano. Falamos em enredo, segue um ritmo mais acelerado. Então, as ações dos personagens, elas são o quê? Essenciais para que essa narrativa aconteça, tá bom? Por isso, a novela tornou-se um texto que pode ser facilmente adaptado para a TV ou rádio, que nós encontramos. A pluralidade dramática. Temos o enredo. Quando falamos em pluralidade dramática, ao contrário do que acontece com o conto, que vocês já sabem bem como ele vem, né? É algo bem rápido, trazendo conflito, mas com poucos personagens. A novela desenvolve mais de um enredo ao longo da narrativa, ok? Falando da novela. Quanto aos personagens, não há limite de personagens e ao longo da trama novos podem surgir. Não é assim que acontece? De repente você está aqui assistindo, aí nos próximos capítulos já surge alguém. Então não há um limite, tá? Assim como outros podem ser também retirados. Então eles surgem e desaparecem com facilidade, normal. A sucessividade. O enredo é desenvolvido de maneira sequencial, embora essa sequência possa ser alterada ao longo da narrativa. Temos também o tempo e temos o espaço. Quando nós falamos do tempo na novela, o tempo ele é histórico. Então, o que isso quer dizer? Ele é determinado pelo calendário e pelo relógio. Tempo histórico. E o espaço? O que nós temos aqui? O espaço falando das novelas, né? Da narrativa. Há pluralidade dramática, pois as ações dos personagens são responsáveis por deslocá-los para diferentes ambientes na narrativa. Eu estou aqui acompanhando uma situação, daqui a pouco muda, tá? Então você vai acompanhando todo o significado aqui, todo o conceito e vai imaginando.
Quando falamos em personagens, não é assim? Quando você acompanha uma novela, não há limite, eles vão aparecendo. Eu vou usar aquele termo, do nada aparece um personagem, como também do nada saem, né? Aquele que você estaria acompanhando. O que aconteceu? Ele vai ficar até o final? Do início ao fim? Não, ele pode sumir e tudo certo. Rei Arthur, A Demanda de Santo Graal, novelas de cavalaria, tá? Você pode colocar um ou dois exemplos aí para você lembrar. O Alienista, de Machado de Assis, A Morte de Ivan, de Lev Tolstói, A Doce de Fyodor Dostoiévski, Morte em Veneza, de Thomas Mann, A Metamorfose, de Franz Kafka. Kafka, né? Mais uma leitura para a gente. Vamos fazer juntos? Aqui nós temos assim, do Alienista, de Machado de Assis, tá? Dona Evarista mentiu às esperanças do doutor Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria. Releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí. Enviou consultas às universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo e a sua resistência explicável, mas inqualificável. Devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes. E aí? Vamos voltar aqui para os senhores. Epopeia, o que mais? Romances, novelas, contos. Estão acompanhando os fragmentos? Cada um traz uma situação. Você conseguiu fazer aí o seu resumo? Está acompanhando e colocando o conceito? Pode colocar 1 ou 2 exemplos, não tem problema. Porque depois eu vou... Qual a diferença entre o conto e a novela? O que você identificou? Na novela eu tenho limite de personagens? Aí você já sabe que não. E eles podem entrar e sair a todo momento, não tem problema. E o espaço? É um espaço fixo, vai modificando. Você já sabe também que sim, ele pode ir mudando. Mas o conto? Falando de conto e de romance. Então, cada um você vai colocar o exemplo no seu caderno, não esqueça. Porque fica mais fácil para você depois fazer a sua atividade, a nossa avaliação, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. E a fábula? Quando falamos em fábula, esse aqui é mais... Você já lembra de quê? Dos animais? É uma narrativa breve, simples, pragmática e com personagens sem grande nível de complexidade. Ok? Tem como finalidade uma formação ética, moral em seu leitor, pois evidencia determinados valores socioculturais em seu conteúdo. Nós vamos ter depois uma aula para falar só sobre a fábula, tá? Qual o significado, o que ela quer trazer para a gente através ali dos animais, né? Então aqui nós temos as principais características. A narrativa precisa ser alegórica e pode ser escrita em prosa ou verso. Os animais apresentam comportamentos antropomórficos, tá bom? Ou seja, comportamentos humanos. As virtudes, qualidades e defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais. Qual fábula você lembra aí? Pode ter temáticas múltiplas. Exemplo, a vitória da inteligência sobre a ignorância. A manifestação de personagens tipo, pois os personagens representam atitudes de um conjunto de pessoas. Então a fábula, ficou tranquilo para vocês? Eu tenho a presença de animais, ela vai sempre trazer uma moral para a gente. O que ele quis dizer? Qual a mensagem a ser passada ali?
Será que vai caber em alguém, né? Ah, eu acho que coube em mim. Não sei. Então, sempre traz uma moral pra gente, uma lição. Aqui nós temos a raposa e o corvo. Vamos ver se a leitura vai de encontro com o que foi colocado ali no seu conceito. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Olha aí! Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico há visto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro crói. Todo mundo pode fazer o seu crói na sala. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência, né? Olha aí, pessoal, aí vem a moral. E que moral? Qual é a mensagem que nós temos aqui? Cuidado com quem muito elogia. Perceberam? A raposa e o corvo, eu tenho aqui a presença dos animais. Acontece uma situação, né, que você vai aqui acompanhando, mas lá no final, quem levou a melhor? Quem tem que refletir? Quem tem que pensar? Olha lá, cuidado com quem muito elogia. E aí você faz a leitura e vai lembrar de alguma situação. Ou que você passou, ou que alguém que você conhece passou. Temos que tomar cuidado mesmo. Cada fábula vai trazer um ensinamento. Vocês vão ver no nosso encontro, que vai falar só sobre fábulas, que vem ali a cigarra e a formiga, mais raposas também, quem trabalha muito, que fica esperando pelo outro. Então, gente, é isso. As nossas narrativas todas são riquíssimas. Você só precisa ter esse conhecimento e saber o que é uma novela, né? O que é ali um conto, um romance, uma fábula. E aí? Tudo certo? Conseguiram pegar direitinho? Porque é uma aula que vocês já vêm aí fazendo no dia a dia e que vocês já viram também nas séries anteriores, percebem? Que o que a gente vai fazendo aqui é só trazer os exemplos e às vezes você viu, por exemplo, fábula lá atrás. Quando o professor traz, você lembra. Ah, é verdade, eu lembro da cigarra e da formiga. O que aconteceu lá? Já vão pensando aí, porque vai ter uma aula que os senhores vão comentar na sala. Quem levou a melhor? Quem ele quis ser o esperto, né, para tirar vantagem? Certinho, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e eu volto com a nossa revisão, ok? Tchau!